moro em uma cidade no interior do Paraná, que se chama Guaíra, e nela tem um hospital abandonado há cerca de 8 anos. É uma estrutura grande para o porte da cidade, um prédio cinza e velho de 11 andares e extensos corredores gelados. O lugar fica no final de uma rua, que é cercado por árvores, que deixa o local mais sombrio que o habitual. Certo dia, um amigo meu que se chama Patrick, que é formado em artes, teve a ideia de fazermos um filme. Filme este com câmeras amadora, estilo Bruxas de Blair e atividade paranormal. Mas primeiro queríamos entrar no hospital para ver como estava o lugar e pensar melhor nas tomadas. Porém, nunca tinha dado certo de fazer isso. Uma bela noite, estava com este amigo e mais um casal de amigos jogando conversa fora. E então surgiu a ideia de finalmente entrarmos no hospital para vermos como estava. Era mais ou menos 1h da manhã. Então entramos por uma porta dupla frontal do hospital, que já estava arrombada. Assim que abrimos a porta, uma lufada de ar frio e com cheiro de podre passou por nós. A porta dava para um extenso corredor escuro, com vários vidros quebrados e cacos no chão. Ligamos as lanternas que trouxemos e continuamos seguindo em frente. Era comum ouvir vários barulhos, mas não estranhamos, pois devido ao tempo de abandono, provavelmente havia vários animais no local. Subimos um lance de escadas e o cheiro de podridão aumentou. Todavia, um silêncio tomava conta do lugar. Meus amigos foram seguindo pelo lado esquerdo e eu pelo lado direito, até chegar a uma porta entreaberta. Apontei a lanterna e abri vagarosamente a porta, e o meu coração acelerou, pois vi uma enorme silhueta lambendo uma poça de sangue a alguns metros à frente. Iluminei com a minha lanterna e um amigo meu chegou perto de mim. Quando jogamos a luz naquilo, a criatura nos olhou e pudemos ver perfeitamente o que era aquela coisa. Era um cachorro enorme de olhos vermelhos, com um corpo bem desproporcional. Estávamos em pânico, mas mesmo assim nos afastamos dali em passos lentos, sem fazer nenhum movimento brusco. A fera, nos encarando, começou a rosnar para nós, e daqueles dentes enormes escorriam baba e sangue. Foi uma cena horrível e sinistra. A fera era muito peluda, mas onde não tinha pelos, era arroxeado e com cicatrizes pelo rosto. E o mais terrível, aquilo começou a ficar de pé como uma pessoa. Saímos correndo do lugar e ouvimos a criatura urrar. Acredito que aquela coisa só não nos alcançou porque fechamos a porta na sala em que aquilo estava. E pelo fato da criatura não possuir mãos, a coisa ficou tentando derrubar a porta. Saímos correndo do lugar, tropeçando entre as pernas. O hospital parecia não ter fim, e não sabíamos se aquilo estava atrás de nós ou não. Até que finalmente saímos do hospital e corremos para longe dali, para um lugar mais movimentado, aonde havia carros passando. A imagem que vi era terrível e nunca mais vou esquecer. Passei noites tendo pesadelos
E desde então, decidi compartilhar esse fato para tentar me aliviar dessa horrível lembrança, que mais parece um pesadelo. Não penso em voltar ao hospital nunca mais. E quero apagar aquela noite da minha memória. Pois, como diz o velho ditado, quem procura sempre acha. Boa noite. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital de Los Angeles, Califórnia. Ela estava apenas com um vestido branco, coberto de sangue. Mas isso não causou nenhuma agitação, pois era um episódio monótono. As pessoas sofriam acidentes e procuravam pelo hospital mais próximo para atendimento médico. Porém, havia duas coisas naquela mulher que chamaram a atenção e provocaram terror nos funcionários. A primeira é que ela não era exatamente humana. Era muito parecida com um manequim, mas a sua flexibilidade e fluidez era de um ser humano normal. O seu rosto era tão perfeito como o de um manequim, sem sobrancelhas ou maquiagem. A segunda razão pelo qual os funcionários se agitaram é que ela estava com um gato apertado entre os seus dentes. A sua mandíbula estava tão apertada ao gatinho a ponto de nenhum dente poder ser visto. O sangue do gato jorrava para fora de sua boca, por cima do vestido e no chão. Então, a um certo momento, ela o puxou para fora de sua boca e o deixou jogado no piso do hospital. A partir deste momento, ela foi levada para uma sala hospitalar. E antes de ser limpa e preparada para a sedação, ela parecia completamente calma, sem expressão e sem movimentos. Os médicos acharam melhor contê-la, até que as autoridades chegassem para avaliar a situação. E ela não protestou. Os funcionários não foram capazes de obter qualquer resposta ou explicação dela, pois a maioria se sentia muito desconfortável em olhar diretamente para ela durante mais que alguns segundos. Quando a equipe tentou dar-lhe o sedativo, ela se defendeu com força extrema. 2 membros da equipe dominaram e ergueram seu corpo por cima da cama para firmar-lhe. A sua expressão estava em branco. Ela revirou os olhos para o médico que estava com o sedativo e fez algo incomum. Ela riu. Enquanto ela ria, a enfermeira que estava logo ao seu lado gritou de terror e entrou em choque. Os dentes na boca da mulher não eram apenas dentes. Eram pontos longos e afiados. Pelo que aparentava, os seus dentes estavam assim fazia tempo, pois estavam sujos, e entre eles restos de comida. O médico olhou para ela por um momento e disse: "Que diabos é você?" Ela se soltou dos doutores e, mesmo assustada, continuava sorrindo. Houve uma longa pausa, um silêncio perturbador. A segurança foi alertada. Sirenes e mais sirenes. Ao ouvir isso, ela se lançou para frente, afundando os dentes no pescoço do médico, rasgando a sua jugular e deixando ele no chão, já morto. E
Quando ela se levantou, os seus olhos eram perigosos, inseguros, afirmou a enfermeira. Ela se aproximou de outro doutor apavorado e disse: "Eu sou o diabo." Os outros médicos olharam assustados para ela, enquanto ela era detida pelos agentes de segurança. Não se tem mais notícias do que aconteceu. Este relato foi dado pela enfermeira, que ajudou e presenciou tudo. Depois do incidente, ela deu uma entrevista para um escritor e nunca mais foi vista. O mesmo aconteceu com os outros 2 médicos e os agentes policiais, que não quiseram dar entrevista. O caso ficou em aberto por bastante tempo, mas depois de um tempo, foi para os não resolvidos. Sempre que ouço essa história, sempre me lembro daquele velho ditado: "Você pode não acreditar no diabo, mas ele acredita em você." Boa noite. Este relato foi contado pelo meu irmão há muito tempo atrás. Ele trabalhava à noite em um enorme hospital antigo de Mogi das Cruzes, fundado na década de 20. Lá existem diversos setores espalhados em alguns prédios. Inclusive, conta-se que havia há muito tempo atrás isolamento para leprosos, que na maioria das vezes morriam lá. Talvez por ser muito antigo, muitas histórias são narradas por funcionários e até por pacientes deste hospital. Pois bem, um dos seus prédios funciona no subsolo, exatamente abaixo das alas de tratamento intensivo, o necrotério. E ao lado ficava o DML, Departamento de Material de Limpeza, uma saleta onde os funcionários da limpeza transitavam a todo instante. Ali do lado também havia uma sala de enfermagem e outras que não vêm ao caso. As salas do subsolo são dispostas como que ao redor de um salão de livre trânsito, para todas as suas portas. O necrotério serve apenas para guardar eventuais corpos de recém-falecidos, que lá ficam por pouco tempo, até serem encaminhados, e raramente ficam por muito tempo. O acesso a esse subsolo, vindo do andar de cima, é feito por uma rampa, descendo em forma de L. E quando você faz a curva do corredor mal iluminado, dá de cara exatamente com a porta sempre aberta do necrotério, ao fundo do salão. A funcionária da limpeza, após difícil e longa recuperação do choque sofrido, contou que estava limpando o corredor em forma de L, de cima para baixo, em direção ao salão do subsolo. E após completar a limpeza do subsolo, guardou o material de limpeza no DML e encaminhou-se rumo à saída. E ao se aproximar da rampa, deparou-se com uma mancha vermelha escura no chão. Estranhou, olhou para os lados intrigada e indagando de onde poderia ter surgido aquela enigmática poça de sangue. Olhou para o teto para averiguar possível vazamento, mas nada. Não havia explicação para aquilo. Ainda mais porque havia acabado de limpar tudo. Como a obrigação dela
era manter tudo em ordem, ela voltou para a saleta de materiais, pegou só o necessário e foi dar cabo daquela mancha, usando um pano úmido, balde e rodo. Esfregou, esfregou e a mancha não saiu. Tirou o pano do rodo, agachou-se e tentou retirá-lo usando a força das mãos. Até que por fim conseguiu limpar aquele líquido vermelho. Quando se levantou, percebeu que atrás dela havia outra mancha igual. Bem, ela fez a mesma coisa. Abaixou e esfregou muito, até a mancha viscosa desaparecer. O silêncio do local era perturbador. O único som eram os movimentos do seu esforço contra a misteriosa mancha vermelha. As manchas foram aparecendo seguidamente como uma trilha e afastando cada vez mais da rampa de saída, encaminhando a funcionária em direção ao necrotério. Já próxima de sua entrada, de costas para ele, ela se agachou para efetuar a limpeza e sentiu como se alguém passasse rente às suas costas, ainda que sem som algum. Aquela silhueta típica de quando alguém passa muito perto do nosso corpo. Um calafrio imediato varou a coluna dela de alto a baixo. Sentiu um cheiro de coisa podre. Ainda agachada de costas para o necrotério, ela levantou a cabeça e olhou à sua frente, em direção à saída, para aquela rampa em forma de L. E foi aí que ela viu olhando para ela uma mulher ou algo parecido. Era uma criatura horrível. Aquele ser tinha estatura mediana, corpo esquelético, típico de quem padece de moléstia grave há muito tempo. No rosto, rasgava um corte ou uma cicatriz aberta que desfigurava desde o canto da boca até o olho direito e passando acima dele. A cabeça estava inclinada para o ombro esquerdo, revelando ainda mais a ferida no lado direito da face. Os seus cabelos eram desgrenhados e pesados, cobrindo parte do corpo. Ela usava uma espécie de mortalha tenebrosa, semi-transparente. E esta mortalha completava a imagem sombria. O olho esquerdo do espectro era o único preservado, de um tom verde esbranquiçado. A faxineira ficou em estado de transe. A criatura tinha um rasgo do lado direito da boca. Aquele rasgo revelava uma parte dos dentes enegrecidos e do imenso corte que vertia aquele sangue vermelho escuro, escorrendo pela face direita. O sangue escorria pelo pescoço, passava pela mortalha e caía no chão, onde a nova poça se formava sem tocar os pés daquele ser horripilante, que pairava a poucos centímetros do solo. Ao primeiro impacto da surpresa de saber que não estava só, foi violentíssimo. Nos últimos instantes de lucidez, ela sabia que não podia sair, já que aquele ser estava parado no acesso à rampa de saída. A sua única opção foi correr para a sala do necrotério vazio e de lá gritar com todas as forças em busca de socorro. Os funcionários correram até lá, porém aquele espectro já havia desaparecido.
Eles entraram no necrotério e encontraram a pobre moça. E o seu corpo, já sem cor, tremia muito. Ela dizia o tempo todo palavras desconexas, devido ao trauma. Os funcionários levaram ela para o piso superior, para que ela pudesse ter um atendimento médico. As outras duas faxineiras notaram uma única poça de sangue logo à frente da rampa, mas resolveram não comentar sobre o assunto. Olha, na noite em que meu irmão me contou isso, inclusive outros fatos desse tipo vivido por ele naquele hospital, acordei de madrugada e fiquei imaginando aquele ser horrível, com sangue vazando da cara, e não consegui mais dormir. Este fato me lembrou aquele velho ditado: quando não tiver mais espaço no inferno, os mortos andarão sobre a terra. Boa noite. Quando eu tinha 9 anos, eu fiquei muito doente. Tive infecção renal e urinária, além de anemia e pneumonia. Me sentia muito fraca, sem fome e sem ânimo para brincar e estudar. Eu tinha que dormir sentada, porque não conseguia respirar direito. A minha mãe ficou vários dias me levando ao médico do SUS, e ninguém dizia ao certo qual era o meu problema. Os remédios não funcionavam, e eu continuava com febre, falta de ar e piorava cada dia, pois vomitava e já não me alimentava mais. O desespero começou a tomar conta da minha família, e o meu avô resolveu pagar um médico particular para tentar descobrir o que de fato eu tinha. A anemia e as infecções, os outros médicos já haviam dito que eu tinha, mas a pneumonia ninguém descobria, e eu estava ficando inchada, e isso era muito ruim por causa dos rins. Já examinada, o médico disse que eu estava com pneumonia dupla e avançada, e era preciso ser internada às pressas para iniciar o tratamento. A minha internação foi numa segunda-feira, e neste mesmo dia, os meus avós realizavam estudo kardecistas junto de outras pessoas. De repente, meu avô recebeu uma entidade e que aos poucos se apresentou. Ele dizia que era um espírito de um índio que era pajé, e estava ali para esclarecer o mal-entendido no diagnóstico da radiografia, e que eu estava sendo acompanhada por um espírito que desencarnou por causa de uma tuberculose, e que a radiografia estava mascarada devido ao encosto. Meus avós deram início a uma série de preces, orientadas pelo pajé, pedindo que o espírito se afastasse de mim, porque estava me fazendo muito mal. E por quase 40 minutos eles ficaram orando. O espírito do índio disse que me ajudaria e que estaria presente no hospital acompanhando o trabalho dos médicos e enfermeiras. E disse ainda que eu ficaria bem. Não sei explicar exatamente, mas na minha primeira noite no hospital, eu consegui dormir deitada. Respirava melhor, e mesmo não estando muito acomodada, eu dormi. Fiquei lá por 4 dias, e logo me curei. As infecções e anemia estavam sob controle,
e eu já me interessava por comer e brincar. Agradeço muito a esse espírito do índio, pois se talvez ele não tivesse intervido, algo pior poderia ter acontecido. Com certeza, Deus o enviou para orientar aqueles que tentavam me salvar. Pois é como diz aquele velho ditado: para quem está perdido, qualquer mato é caminho. Boa noite. Faço parte de um grupo da igreja que, pelo menos 2 vezes por semana, visitam pessoas enfermas e acamadas. Vemos estampado nos rostos dos enfermos a alegria e o carinho em nos receber, e isso é muito gratificante. Havia uma senhora, a qual visitávamos, que era um exemplo de vida. Há mais de 10 anos, havia tido câncer no seu esôfago, e até então respirava através de um balão de oxigênio, ligado a um fio extenso, o qual lhe dava liberdade para se locomover pelos cômodos de sua casa. Todas as vezes que íamos em sua casa, ela nos recebia com um sorriso sincero e muito amor. Há uns 2 meses, estávamos reunidos na igreja, quando veio a notícia que ela estava hospitalizada e bastante enferma. Fiquei muito triste, pois da última visita em sua casa, ela aparentava estar tão bem. O que vou narrar agora foi contado pela sua filha, que se encontrava com ela no hospital. Maria foi internada com sérios problemas respiratórios e acabou entrando em coma. Passavam-se os dias e ela apresentava uma certa melhora. Mas no dia seguinte, o seu estado piorava. E assim ficou por vários dias. Alguém informou a sua filha que aquela senhora não era para estar viva e que talvez quisesse alguma coisa ou estivesse esperando por algo. Os dias iam passando e ela não apresentava melhoras. Até que um dia, a sua filha estava ao seu lado no leito do hospital, quando chegou um grupo de visitas. Eram conhecidos daquela senhora. Disseram que estavam em casa, quando sentiram que deveriam ir até o hospital para fazerem uma oração por ela. Se ajoelharam todos ao redor da sua cama e elevaram uma oração a Deus, pedindo que fosse feito a sua vontade. Quando terminaram de orar, alguém contou que havia tido uma visão durante a oração. E assim ele diz: tive a visão de uma porta larga, toda branca e reluzente. Estava aberta, e do outro lado da porta havia luz, muita luz, uma luz muito forte. Nisso veio a Dona Maria toda de branco, e sorridente ela adentrou naquela porta e sumiu naquela luz. Depois disso, permaneceram por mais alguns minutos no quarto, e na despedida, a filha daquela senhora os acompanhou até a porta. Quando retornou ao leito para ver a sua mãe, ela já havia dado seu último suspiro. Esta é uma história muito comovente, e muitos até duvidam de sua veracidade. Mas para quem duvida, eu só digo aquele velho ditado: na hora do sufoco, não existe nenhum ateu. Boa noite.